Ok. Voltando, mais um bloco ainda, álgebra das proposições. Vamos destacar um pouquinho ainda sobre o método dedutivo aqui. Só que agora a gente vai trabalhar um pouquinho mostrando essa diferença quando a gente faz passo a passo, utilizando aí as equivalências e também aproveitando aquelas regras de inferências que já foram demonstradas anteriormente, que a gente consegue cortar caminho, a gente consegue fazer de uma forma mais rápida. Vamos lá? Então é o seguinte, vamos fazer um pequeno resumo dessas regrinhas de equivalências para facilitar aí no processo de resolução, de demonstração. Dupla negação. A negação da negação de uma proposição é a própria proposição. Idempotente, ou seja, quando a gente tem relações iguais, no I permanece a mesma proposição e no OU também permanece a mesma proposição. A comutativa, né? A gente pode fazer a inversão sem perder aí o sentido, ou seja, mantendo essa relaçãozinha de equivalência. P e Q equivalente a Q e P, P ou Q equivalente a Q ou P. Identidade. Então, quando a gente tem um valor aí relacionando uma proposição com um valor lógico verdadeiro ou com um valor lógico falso, certo? Na conjunção, a gente tem que P e verdade equivale a P e P e falso equivale a falso. Já na disjunção, a gente tem que P ou verdade equivale a verdade e P ou falso equivale a P. Então, basta fazer aquela relaçãozinha. No I só é verdadeiro se ambos forem verdade. Então, dependo de P ou não dependo de P? No OU só é falso se ambos forem falsos. Eu vou depender de P ou não vou depender de P para isso acontecer? Então, basta fazer essa relaçãozinha aí para facilitar na hora de verificar essa identidade aí. Associativa. Então, a gente pode associar aí de formas diferentes. O ponto fundamental aqui é que, para fazer associação, os conectivos deverão ser iguais, ou seja, ou todo mundo I ou todo mundo OU, senão a gente não vai poder fazer essa forma aí da associativa. Distributiva, agora aqui a gente já tem a relação entre conectivos diferentes, I ou I. E essa relação da distributiva é só aplicar o termo que está fora do parênteses a todos os termos que vão estar dentro dos parênteses. Lembrando que esse sinalzinho, esse conectivo que se encontra dentro do parênteses é o conectivo que vai separar as duas relações aí quando a gente formar esse agrupamento. Absorção. Também a gente tem essa relaçãozinha entre dois conectivos, o I e o OU, só que agora a gente tem valores iguais. Na distributiva a gente não aparece esses valores iguais, na absorção sim, aparecem os valores iguais. Tanto seja I ou I, a gente vai sempre observar o que? Os valores repetidos, os valores iguais. Então vai manter sempre essa relaçãozinha do valor repetido aí, o valor igual. Tautologia é a relação entre uma proposição e sua negação, porém conectivo ou, então ou de verdadeiro aí. Já a contradição também, né, é a relação entre uma proposição e sua negação, porém aqui agora já é o conectivo I, que aí é falso, né, equivalente a falso, ou seja, uma contradição. As leis de De Morgan, que é a negação do I e a negação do OU. E é relação, né, de troca aí de conectivos. O I troca por OU troca por I. E ambos, né, vão ser negadas, serão negadas aí as duas proposições, ou seja, os dois lados. Negação da condicional. Regra do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Negação da bicondicional. É condicional indo, condicional voltando. Então a gente tem, né, mantenho o P e nego o Q, ou mantenho o Q e nego o P. No bloco anterior, a gente fez demonstração mostrando que substituindo aí esse símbolo da
implicação ou da equivalência, né, pelos símbolos de se então ou se somente se, conforme a relaçãozinha aí aplicada. Mostramos também o que a gente pode partir da primeira parte, trabalhar com essa primeira parte para mostrar, para chegar lá no resultado da segunda parte, né? Ou, né, a relação de equivalência eu também posso partir da segunda parte para mostrar a primeira. Eu não posso fazer isso com a implicação. Então a implicação, obrigatoriamente, eu tenho que partir da primeira parte para mostrar a segunda. Na equivalência eu posso partir de qualquer lado, né? Porque a equivalência vale ida e vale volta. Então, tranquilamente, pode ser fazer dessa forma, né, de relacionar, pegar tanto a primeira parte e desenvolver para chegar à segunda, ou pegar a segunda e desenvolver para chegar a primeira. Na equivalência também, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com a primeira parte, trabalhar com a segunda parte, que se são equivalentes, vale tanto a ida quanto a volta, e chegar ao mesmo resultado. É uma forma também da gente provar aí que é equivalente aí, as duas relações são equivalentes, ok? Vamos lá? Então é o seguinte, ó, provar que P e Q ou não P é equivalente a não Q condicional não P. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai demonstrar pegando a primeira parte e desenvolvendo, e pegando também a segunda parte e desenvolvendo, para a gente aprender outra forma aí do método dedutivo. Sim, então primeiro aqui, ó, na primeira parte, o que a gente pode fazer aqui? Como a gente tem item ou, a gente pode aplicar a distributiva. São conectivos diferentes. Então, aplicando a distributiva, a gente vai relacionar tudo que está dentro do parênteses com o termo que está fora. Então, vamos agrupar aqui, ó, P ou não P, e agrupar também Q ou não P. E o símbolo do parênteses fica entre os dois agrupamentos aí, certo? E agora, o que a gente consegue perceber aqui, ó? Veja que a gente tem uma proposição relacionada aí à sua negação. Então, isso aqui vai cair num caso de tautologia ou vai cair num caso de contradição. Nesse caso aqui, que a gente tem o ou, então o ou, ó, é a relação da tautologia. Então, P ou não P vai ser uma tautologia. Isso é o que? Uma verdade. E mantém o segundo parênteses aí, certo? Agora, observando essa relaçãozinha que a gente acabou de montar, verdadeiro e um parênteses. Quando a gente tem essa relação de verdadeiro ou falso comparada a um parênteses, a uma outra relação, a uma outra proposição, a gente tem aqui o caso da identidade. Vai prevalecer uma coisa ou vai prevalecer outra. Ou vai ser o resultado verdadeiro ou vai ser o resultado parênteses. Como que a gente avalia isso? De acordo com o conectivo que aparece aqui. Nesse caso, I, eu só tenho uma verdade no I se ambos forem verdadeiros. Opa, peraí, então aqui não pode ser o resultado, não pode ser uma verdade. Por quê? Porque eu dependo do parênteses. Então, ó, aplicando aqui a propriedade da identidade, a gente vai manter o que está dentro do parênteses. Porque a gente depende dessa resposta aí para afirmar se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Certo? E agora o que acontece? Ó, a gente tem aqui um Q ou não P. Poderia continuar desenvolvendo isso aplicando um caso aqui, outra relação? Sim, mas vamos parar aqui porque isso está bem semelhante ao que está lá na segunda parte. Ó. A gente tem uma relação na segunda parte, está bem parecido, quer dizer, ainda não está, né, igual, ainda não há, né, uma igualdade, mas está bem parecido com o que aparece depois do símbolo da equivalência, que é o Q e o não P. Lá está não Q e é condicional, certo? Então o que a gente pode verificar aqui, ó? Que o resultado da primeira parte é Q ou não P. Vamos agora trabalhar com a segunda parte, aplicando a dupla negação aqui na segunda parte. O que a gente vai ter aqui? A gente observa que a gente pode fazer uma negação por vez, então a gente tem a negação da condicional para resolver. Então a negação da condicional troca por ir e usa a regra do mané, mantenho a primeira, nego a segunda. Então vai ficar a negação da negação de P. Sim, isso aqui, professor, eu sei que isso aqui é uma dupla negação, exatamente. A dupla negação se transforma o quê? Na própria proposição, então vira o P. Certo? Só que agora a gente tem uma outra negação,
né? A gente fez uma primeira, agora a gente tem que fazer essa segunda. E essa segunda negação aqui é a negação da conjunção. Então a gente aplica De Morgan. Então troca o i por ou e nega os dois lados, ou seja, nega a proposição, negação de não que, fica que, e a negação de p fica não p. Logo, o que a gente tem aqui? O resultado aí, ó, da segunda parte, comparando com o que a gente já tinha encontrado lá o resultado da primeira parte, o que a gente tem? Que ou não p, ou seja, os resultados são iguais. Então chegamos o que? Provamos que há uma equivalência. Por quê? Porque ó, o resultado obtido na primeira parte e o resultado obtido na segunda parte são iguais. Então a gente acabou o quê? Mostrando que essas duas relações aí, elas são equivalentes. Mas professor, eu preciso ficar escrevendo tudo, né, linha explicando processo por processo. Você pode tentar fazer isso de uma forma organizada, né, de uma tabelinha, especificar só o nome, abreviando o nome, para você não ficar escrevendo muito. Vamos verificar isso, como que a gente poderia fazer isso, né, de uma forma assim mais organizada, esse raciocínio, ter um raciocínio mais organizado. Vamos lá? Ok. Então veja o seguinte, ó, que a gente está pegando a primeira parte, que é P e que ou não P, e a gente vai o que? Utilizar essa proposição aqui para fazer alguma transformação. Qual foi a transformação que a gente pensou aqui? A distributiva. Então, ó, a gente está pegando a linha 1, aplicando a propriedade da distributiva e obtendo essa relação aqui da linha 2, certo? Ok, o que eu posso pegar agora? Essa linha 2, aplicar a tautologia, porque eu percebo aí ó, que tem a proposição e a negação da proposição e o ou, e obter esse resultado aí na linha 3. Sim, como eu tenho verdadeiro em alguma coisa, eu posso que aplicar aqui a propriedade da identidade. Nesse caso aqui vai prevalecer o parênteses. Por quê? Porque verdadeiro, né, e alguma coisa vai ser sempre o resultado dessa alguma coisa. Certo? Então a gente chegou que a primeira parte é quem, que ou não P. Então veja que a gente fez aqui agora em forma de uma tabelinha. Já a segunda parte, o que a gente pega? Da mesma forma, ó, chamando aqui a linha 5 de, né, pegando essa segunda parte que é o não que condicional com não P, a gente percebe que a gente pode aplicar o que? A dupla negação, não foi isso que a gente fez lá no processo anterior. Sim, aplicando a dupla negação, então primeira negação é a negação da condicional, então mané mantém a primeira e nego a segunda, né? Então pegamos a linha 6, aplicamos a negação da condicional, obtivemos esse resultado da linha 7, certo? Agora a gente vai pegar a linha 7 e aplicar De Morgan, que é a segunda negação. Logo, i troca por ou, negação de não que vira que e negação de P não P. Ou seja, comparando a linha 4 com linha 8, o que a gente descobre aqui? Que existe o que? Uma equivalência, ou seja, conseguimos fazer aí a demonstração, conseguimos provar essa relaçãozinha aí de equivalência. Ok, mas professor, precisa eu fazer de forma detalhada, assim, passo a passo? Não, é claro que a gente pode observar, a gente pode aplicar, né, propriedades, ou pode aplicar uma relaçãozinha, algumas demonstrações que a gente já acabou, a gente conseguiu fazer alguma demonstração anterior, né, em aulas, em outras aulas aí anteriores, e usar essa demonstração para cortar caminho, para fazer de uma forma mais rápida. Vamos pensar essa mesma resolução aqui de uma forma mais rápida? Vamos lá? Ok, então olha só. O que a gente pode pensar aqui para, né, fazer de uma forma mais rápida? Utilizar essas regrinhas de inferência. Então a gente pode utilizar aí ó, a adição, quando a gente tem uma proposição e a gente precisa obter algo a mais, então a gente pode somar uma nova proposição utilizando sempre o ou a essa proposição que já existe. A simplificação, que é o processo inverso, se a gente vai reduzir. Então já tem aí ó, uma relaçãozinha do i, então essa simplificação é válida sempre para o i, a adição para o ou, simplificação para o i. Então reduzir, a gente diminui aí uma proposição, tem P e Q, reduz só para P, ou P e Q reduz só para proposição Q. Certo? O que mais? A gente tem o modus ponens, que a gente também já demonstrou isso lá na aulinha que a gente falou sobre as regras de inferência.
que é quando ocorre uma condicional com i. Toda vez que a gente tem uma condicional com i e a gente tem valores iguais, a gente pode cortar esses valores iguais, ó, P e P, a gente elimina, cancela, sobra o Q, certo? Temos também o modus tollens, que a gente também já fez essa demonstração, que é agora a condicional com i, só que agora aparece uma proposição aqui negativa. Então veja que o P aparecia no modus ponens, os dois com a mesma relação. Então, ó, P e P. Aqui agora a gente já tem uma proposição e a sua negação, que é P e não, ou que é a proposição que e não que. Então, no modus tollens já aparece uma negação, que e não que. Sim, a gente corta proposição que e que, vai sobrar negação com a proposição P. Então, a gente tem o resultado aí não P, ok? Vamos lá, seguindo. Silogismo hipotético, que a gente já viu também, é quando a gente tem uma condicional e outra condicional, sempre que a segunda parte da primeira foi igual à primeira parte da segunda, a gente corta e monta uma terceira condicional com o que sobrou, ou seja, P condicional com R. Então, corta o que, sobra P condicional com R. O silogismo disjuntivo, que é a relação entre o ou e o i, e a gente tem, ó, o P e o não P, a negação, a proposição e a sua negação. Então, proposição com a sua negação, aqui a gente corta, sobrou quem, sobrou o que, e descarta, nesse caso, a negação. No silogismo disjuntivo, a gente descarta essa negação, pega apenas a proposição que restou aí sem utilizar esse operador aí da negação. Ok? Então, vamos lá, olha só, o que a gente pensou, né, naquela proposição? A gente pensou o seguinte, que a gente faria aqui aplicando o que? A distributiva. Então, ó, o que a gente tem? Aplicando a distributiva. Então, a gente chegaria a essa relaçãozinha. Ok, só que ao invés de aplicar a distributiva aqui, vamos pensar em outra forma. A gente já viu agora a regra de inferência. A gente já viu que a gente pode o quê? Simplificar esse P e Q. Quando a gente tem um I, a gente pode aplicar aqui uma simplificação. Então, o passo 2, ao invés de a gente aplicar uma propriedade distributiva, a gente vai pegar essa linha 1 e aplicar aí a simplificação. Ou seja, a simplificação de P e Q, eu posso simplificar apenas em Q. Mas, professor, por que eu não estou simplificando em P? Eu estou simplificando em Q, porque eu já estou olhando a segunda parte da equivalência, que tem uma proposição que lá. Esse não P eu já tenho aqui, ó, não P. Aí eu preciso obter aquele não que. Então, de imediato, o que eu estou obtendo aqui? O que. Por quê? Porque eu simplifiquei aí, ó, P e Q, simplifiquei, consegui inferir em que ou não P. Pronto. Então, esse já é o resultado da primeira parte. Então, veja que a gente, né, conseguiu fazer um resultado em 2 linhas e não mais em 4, como a gente tinha feito anteriormente. Na segunda parte, a gente tinha aplicado a dupla negação. Veja, ó, que começou lá na linha 5 e a gente tinha aplicado a dupla negação. Aqui a gente não vai aplicar essa dupla negação. Outra coisa também, a gente não vai estar na linha 5, a gente vai estar apenas na linha 3. Então a gente vai estar na linha 3 e a gente vai aplicar o quê? A equivalência da condicional. Lembra, ó, aplica a regra do Neymar. Nego a primeira ou mantenho a segunda. Então, nego a primeira, Neymar, nego a primeira ou mantenho a segunda. O que acontece aqui? A gente vai ter que ou não P, certo? Aí, comparando agora, ó, linha 2 com linha 4, a gente obtém o mesmo resultado. Então, a gente consegue fazer a demonstração. Então, veja o que a gente usou inferência e usou o que? Uma demonstração de equivalência que a gente já aprendeu anteriormente. Professor, posso fazer isso? Claro que pode, né? Então, aquilo que já foi trabalhado lá, já foi demonstrado como regra, como propriedade anteriormente, então a gente pode utilizar isso para poder cortar caminho aí e conseguir fazer a demonstração de uma forma mais rápida. Vamos ver outro exemplo para a gente verificar essa vantagem aí de cortar caminhos? Vamos lá? Então, prove que P ou Q e, aí um colchete todo aí representando o que? P condicional Q e não Q, isso implica em quê? Ok, então, professor, se é implicação, eu tenho que partir da primeira parte e chegar à segunda.
Ou também eu posso trocar esse símbolo de implicação por condicional, não é isso mesmo? Ok, bem observado. Por isso que gosto dos meus alunos, eles são observadores. Exatamente. Então o que vamos fazer aqui? Vamos trabalhar com essa primeira parte para a gente demonstrar, para a gente chegar lá naquela segunda parte, né? É uma forma da gente conseguir mostrar, conseguir provar aí essa implicação. Sim, então copiando aqui na primeira linha, essa primeira parte, o que aparece antes do símbolo da equivalência. Veja o que a gente pode, observando aqui, a gente tem aqui, ó, uma relaçãozinha da equivalência e do i. Quando a gente tem essa relação da equivalência e do i, a gente pode aplicar aqui alguma regrinha. Lembra de inferência, ó, equivalência com i. A gente pode aplicar o que? Modus pollen ou modus tollens. Ok, então nesse caso aqui, como a gente tem, ó, uma relação negativa, o que, e a negativa do que, a gente não vai poder aplicar aqui o modus pollen, porque o modus pollen é positivo, P de positivo. Ambos tem que aparecerem aí na mesma relação. Ou, né, os dois positivos ou os dois negativos. Então vamos verificar o que a gente aplica aqui, o modus tollens. Então, ó, observe que a gente vai aplicar o modus tollens. E o que a gente faz para aplicar o modus tollens? A gente corta. E o que vai sobrar aqui? A negação de P. Então veja, ó, conserva o primeiro parêntese e a negação de P. Então esse colchete todo se transforma na negação do P. Ah, professor, ok, beleza, entendi. Cortamos um monte de caminho, claro que sim, né? Certo. Agora vamos operar aqui com essa linha 2. Então a gente vai pegar a linha 2 aqui para a gente operar e montar aí uma linha 3. Então na linha 2, o que a gente consegue observar? A gente tem um ou e tem um i, a gente tem uma proposição e a negação dessa proposição. Ou seja, exatamente o que aparece lá no silogismo disjuntivo. Então o que a gente faz no silogismo disjuntivo? Corta também o que está igual. Aí conserva agora o não que. Veja que no silogismo a gente conserva apenas a proposição, a gente descarta o operador. Então, ó, isso aqui é igual a que. Ou seja, não é exatamente o que aparece lá após o símbolo da implicação. Pronto, já conseguimos demonstrar. Então veja, ó, como foi bem tranquilo a gente fazer essa demonstração, essa prova, utilizando aí regra de inferência. Mas, professor, se eu não consigo lembrar, se eu não consigo recordar essas regrinhas de inferência, eu posso fazer lá pelas propriedades que eu já tenho mais em mente, eu acho mais fácil memorizar? Claro que pode. O processo vai ficar um processo mais longo, mas não tem problema, você pode tranquilamente fazer pelas regrinhas das equivalências. Vamos fazer o mesmo exemplo pelas regrinhas de equivalência aí para a gente poder verificar, né, que vai aumentar um pouquinho esse processo. Vamos lá? Ok. Então, olha só. Então, pegando aqui, já que a gente usou uma forma de mostrar, pegar o que era antes da implicação e mostrar o que estava depois, aqui a gente vai converter, vamos usar uma outra forma, um outro processo aqui para a gente treinar mais, né, os diversos processos aí que a gente pode utilizar. A gente vai transcrever esse símbolo da implicação para o símbolo de condicional, ou seja, troca a implicação por um se então, e isso tudo tem que ser o quê? Uma tautologia, ou seja, tem que ser igual a uma verdade. Pronto. E o que a gente pode observar aqui? O que a gente, né, consegue verificar aqui? A aplicação. Então, uma dupla negação. A melhor forma para a gente começar aqui é aplicando a dupla negação. Professor, eu poderia aplicar uma outra coisa, uma outra relação que eu consigo observar aí dentro da relação? Claro que pode. A dupla negação é porque você negando duas vezes, você não altera nada. Então, né, a gente pode manter o mesmo valor lógico com a dupla negação. Certo? Então, ó, primeiro a gente vai fazer a primeira negação. Só quando a gente observa aqui, o que a gente consegue verificar? Que a gente tem aí uma condicional. Então, a gente vai fazer a negação da condicional, um se então. Veja que a gente tem toda uma primeira parte dessa condicional
e depois a segunda parte, que é o quê? Mas, professor, por que eu sei que eu tenho que negar primeiro essa condicional e não esse i? Veja a relaçãozinha de implicação lá em cima. Eu tenho uma implicação, então tudo que está antes da implicação é a primeira parte, tudo que está depois da implicação é a segunda parte. Não é esse o item da questão a ser provado? Então, ó, tudo que está antes do símbolo de se então é a primeira parte, tudo que vem depois é a segunda parte. Então, por isso que a gente tem que fazer a negação aqui primeiro da condicional. E o que a gente faz? Troca condicional, que troca por i, né? Isso, abre as pernas para negar a condicional e usa a regra do mané. Mantenho a primeira parte, ó, o que está de verde, eu estou mantendo toda essa primeira parte. Mané, nego a segunda. Então, a negação da segunda vai ficar não que. Certo? E agora, o que a gente consegue observar aqui? Veja que ao fazer a negação, a gente achou um i. E a proposição aqui já tem outro i, ó. Então, veja que a gente tem três proposições aqui. Então, a gente tem uma proposição entre parênteses, uma proposição entre colchete e outra proposição que é o não que. Se a gente tem três proposições e todas separadas por i, o que significa? Que a gente pode aplicar aqui o que? A associativa, né? Isso, ó. Professor, mas por que eu estou fazendo essa associativa? Veja que eu tenho um colchete todo ali para ser resolvido. Eu posso pegar essa parte de e não que e jogar antes desse colchete. Por quê? Porque eu fico com ou e com i. Veja que agora eu tenho um parênteses com algo fora do parênteses, ou com i, a gente pode aplicar o quê? Ó, diferente, um parênteses aí com conectivos diferentes, a distributiva. Então, a gente aplicando a distributiva, a gente vai ter uma associação de P e não que, e vamos ter outra associação de que e não que. E o símbolo do parênteses fica entre as duas associações. Mas por que a gente fez isso? Qual foi o objetivo? É porque esse que e não que aqui, a gente tem uma proposição afirmando e a mesma proposição negando. Então, ó, a proposição e sua negação, a gente pode aplicar aqui o caso de tautologia ou o caso de contradição. Certo? Então, observando, o que a gente tem? Um que e não que. Então, ó, esse que e esse não que aqui, a gente cai o que num caso, como é i, a gente cai no caso de contradição. Se fosse ou, seria uma tautologia. Como é i, a gente cai em contradição. Contradição, o resultado é o quê? Falso. Então, a gente pode pegar esse parênteses todo e substituir por falso. Então, a gente pegou a linha 5, ó, a gente operou a linha 5 usando o quê? A contradição. Certo? E agora, quando a gente tem falso ou tem um valor verdadeiro, com mais alguma coisa, a gente tem que verificar o quê? A relação de identidade. Isso mesmo que você pensou. Toda vez que a gente tem um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso, isso relacionado a uma outra parte, a gente tem sempre o quê? Que averiguar aí essa relaçãozinha da identidade. Ou a gente vai conservar esse valor lógico, ou a gente vai conservar a outra parte. Então, comparando parênteses com esse falso, a gente tem um ou aí. E no ou, o que a gente sabe? Que no ou, ó, o falso, para ser falso, os dois terão que serem falsos. Então, a gente depende do resultado desse parêntese. Se o parêntese for falso, o resultado vai ser falso. Se o parêntese for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, essa relaçãozinha aqui, ó, do P e não que, ela é importante para determinar essa relação. Logo, aplicando aqui a identidade, a gente vai manter quem? Esse P e não que, porque esse é o valor que vai prevalecer aí como resultado. Sim, agora a gente tem isso e todo um colchete. Sim, professor, mas aí eu tenho, né, o que eu vou fazer? Veja que eu tenho um parênteses e tenho um colchete, mas entre esse parênteses e esse colchete, a gente tem um conectivo que é o i. E fora dessa relação toda, ó, das chaves, a gente tem uma outra negação que a gente precisa resolver. Então, quer dizer que a gente vai ter que resolver essa negação da conjunção. Sim, então a gente vai fazer o que? A negação da conjunção. Na negação da conjunção, então a gente está pegando a linha 7, aplicando a negação da conjunção. Troca o i por ou, então ó, a linha 7 estava aí. Quando a gente faz essa operação, a linha 8 fica ou. E vamos negar os dois lados, ou seja, a gente pega a negação para todo o parênteses, que é o que aparece antes do i, e a gente pega uma negação para o colchete, que é tudo que aparece depois do i.
Ah, ok. Pronto, transcrevendo essa linha 8, o que a gente tem aqui observando agora? A gente tem a negação de um parênteses que é I e a gente tem a negação de um colchete que também é I. Então veja que as duas relações aqui estão precedidas por negação e as duas relações é de conjunção. Então a gente vai fazer a negação da conjunção. Então a gente pegando essa linha 8 e aplicando negação da conjunção lá na linha 8, o que a gente tem? Que o I do parênteses vira OU, aí nega a primeira parte, nega a segunda parte. Então negação de P é não P e negação de não Q é Q. Conservo OU. Agora o colchete também é a negação da conjunção, então o I vira OU, ó, o I do colchete vira OU. E a gente vai fazer o que? Também nega a primeira parte, então é a negação do parênteses, e nega a segunda parte, que é a negação da negação de Q, vira Q. Ah, professor, ok, né? Consegui agora, já percebi que tem uma outra negação aí desse parênteses, que é o que a gente vai ter que resolver agora, ó, por prioridade. O quê? Pegar essa linha 9 e resolver aí a negação da condicional. O se então, ó, para negar, condicional se então, abre as pernas, vira I. Então, se então vira I, e a gente aplica a regra do mané, mané. Então, mantenho a primeira, lá da condicional é o quem? Mantenho a primeira, é o P, e nego a segunda. Então, a segunda é que, negando vai ficar não que. Mantenho o ou que e o colchete. Pronto. Certo? O que a gente consegue observar agora, quando a gente pega essa relaçãozinha aqui, que a gente tem ou, e tem aqui ainda um colchete que a gente precisa resolver, que a gente tem uma relaçãozinha aqui dentro do colchete de I e de OU. Quando a gente tem essa relação de I e de OU, o que a gente aplica? Exatamente a propriedade distributiva. Então a gente vai aplicar a distributiva aqui com essa parte do colchete. O que a gente passa a ter aqui? Associando P ou Q e associando também não Q ou Q. E o símbolo do parênteses, que é o I, ficou entre as duas associações. Certo? Por que a gente faz essa associação? Observe nessa linha aqui que a gente tem aqui um não que ou que. A gente tem uma proposição e a negação da proposição. Quando isso acontece, a gente cai no caso de tautologia ou no caso de contradição. Toda vez que a gente tem uma proposição com sua proposição, a gente só tem que observar se tem um ou ou se tem um i. E aplicando aí nessa linha 11 a tautologia, a gente vai obter a linha 12 aí com verdadeiro. Ok, certo. Agora a gente vai pegar a linha 12 e observe que a gente tem uma identidade. Não é isso só? A gente tem um valor verdadeiro e alguma coisa. Toda vez que a gente tem esses valores verdadeiro e alguma coisa ou falso e alguma coisa, a gente aplica a identidade. Só que para ser verdadeiro, a gente depende desse valor do parêntese, porque verdadeiro e verdadeiro. Só se esse parêntese for verdadeiro, para o resultado ser verdadeiro. Mas se esse parêntese for falso, o resultado é falso. Então o resultado mantido aqui é o resultado do que está em parênteses. Então logo, ó, por identidade, essa linha 12 aí se transforma o quê? Esse i verdadeiro aí, a resposta, a gente pega só o parênteses. Certo? E agora o que a gente consegue observar na linha 13? Que a gente tem ou e ou. Todos os conectivos são iguais. Ah, professor, quando os conectivos são iguais, a gente pode fazer associativa. Sim. E qual é o objetivo de fazer associativa aqui? Ah, professor, é juntar aí esse não P com P e juntar esse Q com Q para poder aplicar a propriedade aí. Exatamente, ó. Então a gente vai agrupar, né, de forma agrupada aí o não P ou P com ou também, de forma agrupada o Q ou Q. Ah, beleza, certo. E o que a gente vai observar aqui agora? Veja que nessa linha aqui, a gente consegue observar aí que a gente tem uma proposição e a negação da proposição. Isso vai cair no caso de contradição ou no caso de tautologia. Como é ou aqui, caiu no caso de tautologia. Então isso é uma verdade. Certo. Ou e o parênteses. Sim, só quando a gente tem verdadeiro, falso e alguma coisa, isso aqui já entra na relaçãozinha de identidade. Exatamente, a gente vai entrar na relação de identidade. Só que a gente também tem um parênteses aqui que tem duas coisas iguais. Então a gente pode aplicar o quê? Antes de fazer a identidade, a gente pode aplicar aqui logo o idempotente, que duas coisas iguais se transforma em apenas uma, né? Então se eu tenho duas proposições iguais, eu reduzo apenas para uma letra e não deixar as duas letras aí, né, repetidas.
Certo? Isso acontece tanto no I quanto no OU, professor? Tanto no I quanto no OU. Sempre que eu tenho duas letras repetidas aí, seja I ou seja OU, eu conservo apenas uma letrinha aí da proposição. Agora sim, ó, veja que eu tenho verdadeiro ou que. Então eu vou ter que manter aí a identidade. Nesse caso aqui, a identidade é quem? Verdadeiro. Por que a identidade é verdadeiro? Porque, ó, no ou só é falso se ambos forem falsos. Como eu já tenho uma verdade, eu não dependo mais dessa proposição que. Porque verdade com verdade, se que for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Mas se o que for falso, verdade com falso no ou, também vai ser verdadeiro. Então, por isso que eu posso admitir o quê? Que o resultado disso aqui é uma verdade. E o que a gente queria demonstrar? Exatamente isso, ó, que o resultado de toda a expressão é uma verdade. E a gente conseguiu provar exatamente isso, que esse resultado aqui, ele é verdadeiro. Ok? Então é isso, ó. Só que veja que a gente foi o quê? Por um caminho mais longo. Eu fiz bem detalhado, várias propriedades aí aplicadas. Tem algumas situações que eu poderia até cortar caminho aí, reduzir um pouquinho mais. Mas eu preferi fazer de forma bem detalhada, que já é uma forma também da gente explicar cada uma dessas propriedades aí e a aplicação delas. Ok? Beleza? É isso aí. Bons estudos. Nos veremos na próxima aula.